Eu gostaria muito que algum dia a gente não necessitasse mais dos animais, mas nesse momento da nossa história, ainda os animais são necessários. Infelizmente, os métodos alternativos que a gente tem, eles substituem algumas coisas, mas praticamente todos os experimentos, todos os testes de fármacos, eles são necessários que sejam testados em animais. Um cosmético ele pode ser tão deletério e tão perigoso quanto qualquer outro fármaco. Se você passa um produto cosmético que não foi testado e você não sabe o que ele vai fazer, ele pode, durante muito tempo, ser usado na pele e pode causar, por exemplo, câncer, infertilidade em mulheres, toxicação, neurotoxicação. Então, você pode causar um dano até irreversível. Não é porque é cosmético, ele é menos perigoso. Então, novas moléculas, elas precisam ser testadas em animais. Agora, não faz sentido nenhum um produto acabado que já foi testado no exterior, não há necessidade de utilizar animal para esses testes. Olha, existem várias etapas. Primeiro a gente faz todos os testes, depende se é um teste toxicológico, se é um teste de irritabilidade, depende do que você está falando, qual molécula que você está falando e qual teste você está fazendo. Vamos dar um exemplo concreto. Teste de irritabilidade na pele de um cosmético. Você pode fazer em pele artificial, artificial não, porque são pele cultivada in vitro. É um kit que você compra e você pode fazer aquele teste nessa pele reconstituída in vitro. Você pode fazer também em ovo de galinha. Tem vários outros testes que você pode fazer. Estou dando alguns exemplos. Depois que você fez esses testes, você passa para um animal de pequeno porte, por exemplo, o rato, o camundongo, e depois você tem que passar para um animal de maior porte, por exemplo, o cão, e que causa uma sensibilidade muito grande porque é um animal muito próximo da gente. Quando chega, por exemplo, no cão, o teste é tão seguro que praticamente a toxicidade que vai chegar no cão, ela é quase inexistente. Então, o medicamento, a molécula é muito segura. E só depois ela chega no ser humano. Mas até no ser humano a gente tem que passar por fases. A fase 1, a fase 2 e a fase 3, que são testes de segurança, a fase 1. Você faz com 5, 6 pacientes para ver se não vai ter nenhuma encrenca, né? Um problema muito grande. E depois você passa para algumas dezenas de pacientes para ver se aí você vai fazer estatística, vai ver se houve algum problema no organismo e depois você passa para milhares de pessoas. E só depois chega o medicamento para a população. Eu acho que os voluntários, eles fazem parte do processo. Então, nos Estados Unidos é muito comum você encontrar nas universidades papelzinho escrito se você quer participar do experimento da droga X, você vai receber $400. E eu vejo vários estudantes recebendo $400 e sendo testados. Isso é ético? Ele está se propondo a participar de um experimento que ele não sabe o que vai ocorrer com ele a troco de dinheiro. Então, isso também é preocupante. Agora, se o teste foi feito in vitro, passou por todas aquelas etapas que eu falei, in vitro, no animal de pequeno porte, no animal de maior porte e chegou no ser humano, aí sim você chega com segurança. E mesmo no ser humano, tem que passar por fases. Você fazer diretamente em seres humanos, o risco é enorme e você pode causar danos irreversíveis ao ser humano, mesmo que ele seja voluntário. Ele vai ser voluntário, mas ele vai ser submetido a um possível dano
que a gente não sabe qual é, porque não foi testado. Você casaria com um computador? Você namoraria com um computador? Mas jamais os computadores vão substituir o mecanismo complexo, totalmente complexo, com várias vertentes, várias possibilidades, várias variáveis que tem no organismo humano ou no organismo vivo, seja ele animal ou vegetal. Por exemplo, se você injeta alguma substância estranha no organismo, você tem o sistema imune, você tem o sistema endócrino, você tem vários sistemas agindo ao mesmo tempo e todos em sinergia. Toda essa complexidade ela é muito difícil de ser simulada em computador. O computador eu vejo como um coadjuvante que auxilia na diminuição do uso de animais. Se eu pudesse não utilizar animal, eu não utilizaria. Mas já que nós temos que utilizar, eu fui uma das pessoas no Brasil que iniciou o processo de regulamentação do uso de animais em território nacional. Não era possível um país que atinge a 12ª, 13ª colocação em produção científica no mundo e é responsável por 2% da produção científica mundial, não ter nenhuma, não tinha na época, né, em 2008, até 2008, nenhuma regra que regulamentasse a experimentação animal. Nós fomos ao Congresso Nacional e fizemos a conscientização dos deputados e senadores que um projeto de lei que já estava tramitando no Congresso há praticamente 13, 14 anos, ele tramitasse. E era a Lei Arouca, que passou a regulamentar a experimentação animal no país. Hoje nós temos regras do que pode e o que não pode ser feito com o animal, a regra dos biotérios, que são os lugares onde os animais são acondicionados, como devem ser esses biotérios. Essa lei também criou as comissões de ética com o uso de animal nos institutos de pesquisa e nas universidades onde se faz a experimentação animal. Então, hoje, nenhum protocolo de pesquisa utilizando o animal pode iniciar sem que tenha sido previamente aprovado por uma comissão de ética local, que são as CEUAs. Eu acho que esse debate ele ainda é incipiente. Existe a falta de informação. Eu acho que tem que ser um debate muito aberto, muito franco e tem que ser falado a verdade. Então, não adianta eu chegar aqui e defender a experimentação animal, eu não estou fazendo isso e não quero fazer isso, muito pelo contrário. Eu sou contra a experimentação animal. Só que, como brasileiro, como pesquisador, como cientista, nós temos que utilizar animal ainda nesse momento da história. A população tem que saber se hoje eu deixasse de utilizar animal, eu estaria colocando em risco as nossas crianças. Porque vacinas, elas são testadas, todos os lotes de vacinas são testados em animais antes de sair dos centros de produção de vacinas, os lotes de vacinas. Será que nós queremos abolir isso e colocar toda a nossa população em risco? Será que nós vamos deixar de fazer novos medicamentos, novas descobertas e não queremos fazer experimentação no país e ficarmos dependentes da tecnologia externa, de medicamentos descobertas em outros países e não vamos fazer nada aqui no país? É isso que nós queremos? Todos os medicamentos que estão nas prateleiras das farmácias, não sejamos hipócritas, foram testados em animais. Então, se eu sou contra a experimentação animal e radicalmente contra a experimentação animal, eu tenho que ser coerente. Então, não vou utilizar nada que foi testado em animal. Então, eu não vou tomar remédio, eu não vou escovar o dente porque a pasta de dente foi testada em animal, eu não vou lavar a mão com sabonete porque o sabonete foi testado em animal, eu não vou passar batom, eu não, né? As mulheres não vão passar batom porque os batons
foram testados em animais, as moléculas que estão ali foram testadas em animais, os produtos, todos que são utilizados cosméticos, foram testados em animais. Não venha me dizer que a indústria cosmética hoje não utiliza animais. Não utiliza hoje, porque os produtos cosméticos que são utilizados nas indústrias que dizem que não utilizam animais, já foram testados em animais. E hoje elas não mais utilizam, porque elas sabem que aquele produto tem a segurança da experimentação animal. Então, se eu estou aqui hoje com 45 anos falando para você, é porque é graças à experimentação animal. Caso contrário, a minha perspectiva de vida seria de 25, 26 anos, e na época das cavernas, por exemplo, a gente não passava disso. Se hoje eu chego aos 90 anos, eu tenho que ser muito crítico e tenho que ser consciente. E isso foi graças à experimentação animal.